Denise, lá no Boletim Gazeta, sobre a existência de uma cartilha, né, de uma escola municipal. Já descobriu o nome? Baltazar da Rocha? Doutor Baltazar da Rocha. Doutor Baltazar da Lá do Rocha. Jacintinho. É uma escola municipal que decidiu fazer uma cartilha, obviamente, para informar os riscos e os perigos do bullying, mas de forma preventiva, né? Não faça bullying, faça amigos, é o título da cartilha. E hoje a gente dá sequência a essas questões que envolvem o bullying, porque estamos recebendo a Fernanda Barreto. Ela é neuropsicóloga e o assunto é o seguinte: são os alertas, o alerta sobre as marcas invisíveis que o bullying pode deixar numa pessoa. Então perceba o quanto a ação dessa escola ela é relevante, porque há uma gravidade, sim, por trás das situações de bullying. Que marcas invisíveis são essas? Doutora Fernanda Barreto, muito bom dia, prazer recebê-la mais uma vez aqui no Jornal da Mix. Bom dia para todos, né, todos os ouvintes. É muito importante a gente ter um olhar atento para as nossas crianças e os nossos adolescentes, porque muitas vezes o bullying que eles sofrem na infância deixa marcas na vida adulta. Então, por exemplo, crianças que sofreram bullying durante o período escolar, eles têm uma baixa autoestima, eles têm uma dificuldade para fazer amigos, então eles têm dificuldade em relacionamentos. Então, tudo isso é reflexo do bullying. E é sempre bom ressaltar que uma brincadeira que ofende, ela precisa ser evitada. E a conscientização é a chave para isso. Tem uma corrente de pessoas, né, que são assim, da minha faixa etária, né, de idade, que lamentavelmente acham que estamos vivendo um momento de muito mimimi. Eles usam inclusive essa expressão, é muito comum nas redes sociais, nos embates, né, sobre algum tema, alguém colocar, mas também agora não pode falar nada, né, tudo é mimimi. De onde sai, onde está o limite, né, do que seria algo exagerado para algo que é cuidado realmente com a saúde mental da outra pessoa? A ofensa em si é algo que prejudica. Não é legal em nenhum momento. A partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente começa a olhar com outros olhos para essa situação. Por exemplo, pessoas que, vamos supor, numa brincadeira, tem uma fala ofensiva com um amigo e percebe que ele não gosta, mas mesmo assim continua. Se a gente parar e pensar, e o amigo, como se sente nesse momento? Não é fácil você receber alguns nomes para ali, por exemplo, denegrir a sua imagem, ou que fala certas coisas que você não gosta de ouvir. Nesse momento, a gente precisa sair dessa fala que muitas vezes já é comum, de estar ali brincando, e aí você vai falando, por exemplo, você está gorda, você está isso, você está aquilo, sem saber como aquela pessoa se sente. Porque muitas vezes aquela pessoa tem uma baixa autoestima, muitas vezes aquele problema que ela tem, vamos supor, é causa de uma doença. Então, o outro, ele não tem o direito de ofender ou de falar o que ele acha naquele momento a respeito da pessoa. Não. Não cabe ao outro julgar ou dar a opinião dele quando ela ofende, quando ela machuca. Então, a gente precisa ter esse olhar de o outro, a gente precisa respeitar. Não julgar ou falar palavras que não cabem em nenhum momento. Muitas vezes os impactos do bullying, eles só chegam para a família quando a situação já está muito avançada, já passa de um grau que realmente chama a atenção em casa, e nesse estágio, em alguns casos, a escola não chegou a abordar os familiares. Há uma certa frustração dos pais quando isso não ocorre? E qual o papel da escola, qual a responsabilidade da escola se o bullying aconteceu lá, nesses casos? É de chamar a família imediatamente, é de conversar com os responsáveis? O que se espera nessas situações? É muito importante que a escola eles tenham um contato direto com a família, porque muitas vezes a criança ou o adolescente que sofre o bullying, ele apresenta algumas mudanças no comportamento e pode também ter dificuldades no rendimento escolar. Então, esse rendimento escolar cai, essa criança apresenta um comportamento de isolamento, ela não quer interagir com os familiares, ela fica mais no quarto, ela apresenta crise de choro com frequência. Então, quando a escola e os pais caminham juntos, eles conseguem criar intervenções que são necessárias para que essa criança saia desse ciclo que ela está ali vivenciando, e os colegas que estão praticando esse bullying, eles tenham consciência do mal que eles estão fazendo.
Agora, doutora, uma coisa que eu achei relevante no projeto da Escola Baltazar da Rocha é que é uma escola pública, né? Ou seja, é o público se preocupando também com esse ambiente. Eu falo isso porque não é toda escola pública que abre esse debate de forma tão clara e aberta. Quase sempre quando a gente ouve alguma situação de denúncia, né, Thaís? Diga-se de passagem, em alguns momentos ocorrem ali em ambientes privados. E aí há uma pressão maior, obviamente a relação do pai com a escola não é apenas de prestação de serviço da educação, mas de um consumidor que está reclamando, e aí a resposta costuma ser mais imediata. Como a escola, ou pelo menos como poderíamos pensar numa política, né, geral, para que isso passasse a ser uma rotina, a gente debater isso de forma transversal dentro da escola para formar os nossos estudantes, o futuro dos nossos estudantes. A gente precisa conscientizar esses alunos que uma brincadeira começa ali na brincadeira que ofende, que não é legal, deve ser evitada, mas muitas vezes os alunos que praticam bullying, eles nem sabem o que é isso. E eles vão praticando, muitas vezes desconhecendo os efeitos nocivos dessa prática. Então, quando a escola promove conscientização, palestras, rodas de conversa e vai explicando para esses alunos, ela dá a chance deles entenderem que muitas vezes esse comportamento é prejudicial e mudar. Então, para identificar esse tipo de situação, é preciso ter um olhar dentro de casa, diálogo com o jovem, mas aquele jovem que ele não tem esse espaço com a família. O que é preciso ter atenção? É aquele jovem que silencia mais, que já ouviu muito e que quer ficar trancado no quarto. O que é preciso ficar atento? Os pais, eles precisam entender que mesmo numa rotina diária corrida, quando chega em casa, eles precisam ter momentos com os filhos. Ele precisa sentar com essa criança, esse adolescente e perguntar como foi o seu dia, como você está se sentindo, para que essa criança, ela se sinta acolhida e ela consiga verbalizar tudo que ela está passando na escola ou em qualquer outro local onde os pais não estejam presentes. Muito bem, Thaís, e vamos lembrar aqui, e claro, graças a Deus no Brasil não chegamos ainda a esse ponto, mas nos Estados Unidos a situação de bullying em ambiente escolar já resultou em tragédia, né? O acesso a muitas famílias a armas inclusive de grosso calibre, já resultou em ações translocadas de jovens completamente descontrolados se voltando contra o ambiente escolar. Então a gente não quer que isso evolua jamais, pelo contrário, queremos superar essa etapa e por isso enaltecemos aqui a ação da Escola Municipal Baltazar da Rocha, que possa ser seguida aí por outras tantas escolas e que isso vire também uma política educacional. Esse assunto não se esgota aqui, claro, estamos dando passos, né, para evoluirmos e por isso que a doutora Fernanda Barreto, neuropsicóloga, inclusive alertando sobre as marcas invisíveis do bullying, poderá voltar aqui para falar deste e outros assuntos. Até uma próxima oportunidade, doutora Fernanda. Obrigada. Muito obrigada. Agora, 6h38, recadinho, Marcos. Pois é, quer viajar com conforto e segurança? Aproveite um dos pacotes exclusivos que só a CVC tem. Excursão para Xingó, saída em 13 de